Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Você está feliz neste culto, irmãos? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, depois do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, também capítulo 1. Enquanto vocês localizam, eu faço os agradecimentos. Para mim é uma honra estar aqui, vim acompanhada do meu pai, que também é meu pastor. Viemos ali do Guarujá. Eu louvo a Deus pela vida da irmã que falou comigo, a vida da liderança do grupo de jovens, do anjo da igreja, o pastor. Deus abençoe o Senhor, toda a sua família e todo o ministério Hope. Eu estava ali impactada, irmãos, com tudo que Deus estava fazendo. Vocês fazem parecer dançar e cantar tão fácil, né? Na minha cabeça, eu consigo também. Então eu falei, meu Deus, eu ficava assim, eu dava glória, aí admirava e dava glória também, porque é lindo toda essa entrega. Parabéns aos grupos de dança. Quase que eu levantei junto, para o fogo não queima fogo. Eu ia junto que o negócio deu, né? Aqui a adoração das meninas também. Irmãos, tá lindo ou não tá? Deus é fiel. Você pode glorificar Deus por essa juventude? Deus é bom, irmãos. Irmãos, eu trouxe também umas trufas. Nathalie, você que fez foi. Você dê glória, viu? Você dê glória, porque hoje eu completo 10 dias que eu casei. E aí eu tive que administrar, fazer comida sem explodir a casa. E ainda fazer as trufas, pastor, sem a minha mãe, que era ela que fazia. E eu só embalava. E o povo dava glória e dizia que maravilhoso. Eu dizia, é isso mesmo. Mas, né, glória a Deus por isso. Falei, Senhor, que dê tudo certo. Então, se ela estiver meio sem forma, vazia não está não. Talvez esteja meio sem forma. Você come e dê glória, amém? Então, se você puder, abençoe minha vida. Se você não puder, não tem problema. Eu recebo bênção por palavra. Como funciona? Deus abençoa a tua serva. E eu saio daqui abençoada. Amém, igreja? Quantos tem lenha para queimar ainda? Eu prometo que eu não vou te cansar, mas eu vou ser bem objetiva naquilo que Deus está falando. Porque a palavra só é uma confirmação de tudo que Deus já está fazendo aqui. Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, Jesus. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do meu santuário, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Repita comigo, incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Somente até aqui você senta glorificando ao Senhor, que Ele merece nossa adoração. O Senhor colocou dentro do meu coração esse texto. E ao chegar aqui, ouvir os louvores, você vai concordar comigo que tudo está ligado à adoração, fogo, incenso, altar, lenha. E eu tive como confirmação do Senhor aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Irmãos, eu não tenho uma voz tão suave. Então se eu der uns gritos aí, você não se assuste não, viu? Eu grito daqui, você dá glória daí, vai dar certo, tá bom? Então você não se assuste. E o Senhor, Ele confirmou dentro desse texto aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Nós lemos Malaquias. O livro de Malaquias, ele é atribuído muito aos dízimos e à oferta. Existe uma palavra que é muito conhecida no livro de Malaquias, que eu acredito que toda a igreja já tem ouvido falar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Nós conhecemos essa palavra.
Só que um dia na madrugada o Espírito Santo me acordou e disse para mim: eu creio que você crê em mover profético. E o Espírito falou: leia Malaquias. O meu primeiro pensamento foi: Senhor, será que eu estou em falta no dízimo? Será que eu não estou ofertando? E ali o Senhor me deu uma mensagem, eu entendi que era uma pregação que o Senhor queria que fosse montada. E ali eu comecei a meditar e Deus foi falando comigo. E eu vi que o povo no período de Malaquias não estava só em falta nos dízimos e na oferta. Pastor, eles também estavam em falta em adoração. O livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, uma das últimas profecias que vai marcar um período de 400 anos de silêncio, onde Deus não falava com o seu povo, mas em hipótese nenhuma Deus deixou de cuidar e zelar, havia um propósito. Porém Malaquias foi levantado naquele tempo para liberar uma das últimas profecias, que marcaria um período de silêncio, que é essa folha em branco que tem na sua Bíblia, ou escrito um sumário, que dá início à nova aliança, o Novo Testamento. Malaquias foi levantado dentro desse tempo, e ao ler o livro de Malaquias eu entendi que o povo estava em falta do que, Nathalie? Deus já levanta o profeta para fazer uma declaração de amor, e foi um dos eu te amo que eu vi na Bíblia, é quando Deus levanta um profeta e diz: eu amo o meu povo. Quando eu li isso, meu coração estremeceu. Só que Deus faz uma crítica, Deus faz uma correção, Deus traz uma palavra de despertamento. E qual é a palavra que ele traz, Nathalie? Ele usa o profeta Malaquias para dizer: eu amo o meu povo, mas parece que o meu povo não entende o meu amor. Aí Deus segue dizendo: um servo honra o patrão, o filho honra o seu pai. Se eu sou o Senhor, se eu sou o pai, cadê a minha honra? Cadê o meu amor? E eu fui lendo o livro de Malaquias e meu coração estremecendo, porque não era para o povo ter sido corrigido daquela forma. Sabe por quê? Porque no livro de Malaquias o povo tinha retornado do exílio, no livro de Malaquias o povo tinha sido restaurado, no livro de Malaquias o povo já estava nas suas terras. Era para oferecer culto de gratidão, era para entregar o melhor culto, era para entregar a melhor adoração, era para queimar o melhor incenso, era para entregar a melhor oferta. Não faltava motivo para o povo agradecer, mas ainda assim o povo caiu num comodismo terrível. E que comodismo é esse? Comodismo que vai levar o nome de culto no tempo de Malaquias. E como funcionava esse culto, irmã Nathalie? Funcionava dessa forma: o povo tinha todo motivo para adorar, todo motivo para agradecer, todo motivo para cultuar, mas quando chegava a hora de entregar a sua adoração, só porque era para Deus entregava qualquer coisa, só porque era para Deus dava qualquer glória, só porque era para Deus dava qualquer aleluia. Vai entendendo? Vem junto comigo. Só porque era para Deus entregava qualquer adoração. E Deus está lá em cima dizendo: ah, se tivesse alguém aí embaixo que trancasse a porta do santuário para que ninguém mais pisasse aqui dentro em vão. Isso é Deus falando, irmãos. Eu vim pregar a Bíblia, eu só falo de Bíblia. E Deus está lá em cima dizendo: Malaquias, avisa esse povo que muitos estão aqui, mas nem todos estão entregando aquilo que era para ter entregado. Só que o culto está passando lá embaixo, e o povo está achando que não tem um Deus que vê tudo, um Deus que sonda coração. Nathalie, como que estava acontecendo o culto no tempo de Malaquias? Assim, um pai tinha seus filhos, e eles tinham cordeiros, bois, ovelhas, jumentas. E na hora de oferecer a entrega, o culto, porque culto é entrega, na hora de entregar algo para Deus, sabe o que o pai de família fazia? E o exemplo, eu concordo, vem da gente. Sabe o que o pai de família fazia? Ô filho, é o culto no tempo de Malaquias, qual dessas nós vamos levar? Aí o filho olhava para o pai: vamos levar esse daqui. Aí o homem olhava. Eles tinham um cordeiro saudável,
Eles tinham um cordeiro bom, eles tinham um cordeiro que não estava doente, eles tinham um cordeiro perfeito, mas do outro lado tinha um cordeiro que já não dava mais lucro para a família. Aí olhava e dizia: já que é para Deus, segura isso daqui, vamos levar o cordeiro doente, vamos levar o cordeiro que está mancando, vamos levar o cordeiro que está sujo, vamos levar esse cordeiro mesmo. E o culto foi seguindo, pastor. Os jovens foram aprendendo com os mais velhos, e assim foi acontecendo. E Deus lá de cima está olhando. Aí o sacerdote recebia, porque é para Deus, entregava, e aquilo virou um ciclo. E Deus está lá do céu olhando: cadê o culto? Cadê o culto? É só por aparência. Deixa do jeito que está, pelo menos está ofertando. Eu tenho uma frase comigo, que eu de uns tempos para cá eu sempre estou ouvindo, e eu cravei essa frase no meu coração. Sabe qual é a frase? Deixa do jeito que está, pelo menos está dentro da igreja. Eu concordo, porque enquanto está aqui a palavra liberta, a água limpa, as coisas endireita. Eu concordo plenamente com isso, mas tem uma coisa que eu preciso recitar: quando Jesus voltar, não vai bastar estar aqui, não vai valer a pena apenas estar. Deus vai olhar como tem sido a entrega dos cultos. Foram feitas algumas perguntas aqui pela jovem que trouxe uma palavra de que vale voz bonita, de que vale belas danças, porque quando Deus recebe adoração, Ele não recebe ouvindo. Não se escandaliza não, porque se Deus ouvisse a adoração somente de quem acerta o tom, entra no ritmo, canta direitinho, Deus não receberia com certeza a minha adoração. Era só da Gabriela Rocha. Mas quando Deus vai olhar o culto, Ele não apenas ouve a voz, Ele não apenas vê a beleza da roupa, ou se a saia está tela. Não, meu irmão. Quando Deus vai olhar a adoração, Ele sente o cheiro do incenso. Ele está cheirando a adoração. Eu não quero saber se você canta desafinado ou afinado, se você dança meio torto, ou se você prega baixinho ou prega gritando. Eu quero saber: cadê teu incenso? E como é que Deus está recebendo a tua adoração? Eu sinto a graça dele aqui. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo dias, jovens, eu vou pregar para remanescente. Nós estamos vivendo dias que, se é para Deus, pode ser de qualquer jeito. Eu sou de um tempo que, quando a palavra estava sendo pregada, ai de mim, se não desse total reverência para a palavra. E não desviava porque o pastor brigava, e não desviava porque a líder olhava para mim e dizia: jejuou, orou, então não vai fazer gesto. Eu também fazia gesto. Orou, jejuou, se consagrou, não, então não tem oportunidade. Está preparado? Não, então não vai pegar no microfone. Nathalie, isso é ser extremo. É por falta de alguns extremismos que hoje nós precisamos lidar com problemas seríssimos dentro das igrejas. Mas ainda tem remanescente, e não remanescente que aponta o dedo, mas remanescente que se posiciona no meio de uma juventude para dizer: eu vou na contramão, eu vou fazer a diferença, e se depender de mim, a chama não vai se apagar.
Ele ainda batiza, Ele ainda renova. Eu ainda acredito nos dons de línguas, eu ainda acredito no batismo no Espírito Santo e com fogo. Eu ainda acredito no mover profético, eu ainda acredito na minha juventude, eu ainda acredito na minha geração. E eu também acredito na profecia de Billy Graham, que o avivamento vai começar no Brasil. Eu acredito. Vai depender de você. Deus marcou esse culto, porque no meio de uma geração que está entregando o culto igual o tempo de Malaquias, Deus vai levantar Zacarias. Só para ficar bem frisado, olha para quem está do teu lado e diz: Nathalie, não gosto disso, é só uma vez, irmão. Se eu ver que não gostou, é 3, hein? Olha para quem está do teu lado e diz: Deus vai levantar Zacarias e João Batista. O culto seguiu daquela forma. E Deus levanta o profeta Malaquias para dizer: vai nascer um que vai alinhar o coração do povo. Eu não disse que vai nascer vários, eu disse que vai ser um. Isso daqui é para você poder entender que você, se você serve a Deus sozinho na tua casa, você não é minoria, você é resistência. Deus vai levantar o profeta Malaquias para dizer: vai nascer um. É Jesus? Não, ainda não é ele. Que vai alinhar o coração do povo de volta ao coração de Deus. Fecha o Antigo Testamento. Passa-se o tempo. O Império Romano está predominando. E agora os cultos sem Deus continuam acontecendo. Pasme, é muito fácil fazer culto sem Deus. Não tem coisa mais fácil do que fazer culto sem Ele. Ainda mais com tanta modernidade que nós temos. É só fingir que Ele está. E o povo estava assim. Tinha vários sacerdotes. E agora no Novo Testamento, dentro desse contexto, todas as vezes que eu falar sacerdote, apenas nesse contexto, você não vai atribuir ao pastor, amém? Você vai atribuir àquele que entrega um culto a Deus. Então agora nós temos em Lucas vários entregadores de culto que já estão há anos ali, esperando a sua vez de entrar dentro do santuário, bater carteirinha e ir embora, queimar o incenso e ir embora, porque Deus não fala, Deus não se manifesta, Deus não usa mais profeta. A qualquer momento o Messias vai vir, não sabemos quando. Então é só seguir o ritual. Vou até o culto, entrego o incenso, vou embora. Só que no meio daquela convenção tinha um que esse não orava somente quando estava no culto. O tema é relacionamento. Esse não orava somente se o nome dele estivesse na escala. Esse não fazia apenas se ele fosse citado. Não, porque quando o anjo Gabriel aparece, o anjo vai dizer: eu ouvi a tua oração. Então antes dele entrar, antes dele subir, ele já tinha descido em casa. Antes dele mostrar algo, antes dele entregar algo, em casa ele já tinha feito suas orações. Nós temos um que no meio de um monte de gente que está entregando o culto de qualquer jeito, esse é a minha Bíblia e a tua Bíblia vai dizer: homem irrepreensível, homem que guardava a palavra, homem que andava na verdade, homem que não negociava seus princípios. No meio de uma geração corrompida, ainda tinha um. E sabe o que me chama a atenção aqui? Por incrível que pareça, era o que estava mais quebrado. Era o que estava mais na prova. Era o que mais tinha problema em casa.
já avançado na sua idade, a esposa não gerava, estéril. E ainda assim, tendo tudo para fazer errado, tendo todos os motivos e exemplos do mundo, todos os influencers possível, aconselhando a fazer errado, Zacarias escolheu andar na contramão. Sabe o que eu aprendo aqui, jovem? O Deus dos anos 80 é o mesmo dos anos 90, ainda é o mesmo dos anos 2000, e também é o mesmo de 2025. Posso falar algo para você? Hoje em dia estão mundanizando aquilo que é de Deus, e é por isso que às vezes os nossos cultos, pastor, parece que é a manivela para acontecer alguma coisa. É isso, a gente precisa suar e pedir, ore, busque e faz para sentir alguma coisa, coisa que antigamente era só chegar na igreja com a irmãzinha orando e o poder de Deus já descia. Nathalie, o que é que está mudando? Eu não sei se o que está acontecendo aqui foi o mesmo que aconteceu no tempo de Moisés. E o que foi que aconteceu no tempo de Moisés, Nathalie? Alguém não ensinou alguém, que caiu no mau exemplo e parou, e a lâmpada de Israel quase se apaga. Precisou se levantar Ana para manter a lâmpada acesa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele é o mesmo. E se houver alguém aqui disposto, se houver alguém aqui que deseja, Ele vai voltar a fazer o extraordinário. Preste atenção nisso. Ele não muda. Ele não muda. Quem mudamos somos nós. Quando temos mais tempo para a rede social do que para o secreto, quando passamos hora, a mão já está até acostumada na posição de segurar o celular, quando passamos hora rolando o feed no Instagram, se abastecendo de influencer que dizem ser gospel, passamos hora ali, ao invés de dobrar o nosso joelho. Aí chegamos no culto, Deus, eu estou aqui, levanta, e quer que Deus faça alguma coisa, e Deus está dizendo, eu não mudei, eu ainda sou o mesmo. Eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero intimidade. Nós queremos viver o avivamento, amém? Só que avivamento tem que começar em nós, amém? Avivamento é tornar mais vivo. O avivamento tem que começar em nós. A mudança tem que começar em nós. Nathalie, você está sendo quadrada. Eu não estou sendo quadrada, eu prego Bíblia. E Paulo vai dizer ao jovem Timóteo: Timóteo, permanece na fé que tu aprendeu com a tua avó, com a vovozinha. Paulo não vai dizer, Timóteo, permanece na fé que os influencers estão dizendo hoje em dia. Não. Timóteo, permanece na fé do que tu está aprendendo agora. Não. Timóteo, permanece no mesmo evangelho que a tua avó te ensinou, que a tua mãe te ensinou. Deus é o Deus da avó, é o Deus da mãe, e ainda é o meu Deus. Ele não muda. Deixa quem quiser mudar. Deus está dizendo, eu estou levantando uma geração. Eu sinto a presença dele nessa casa. Eu senti a graça dele enquanto os jovens adoravam. Deus está levantando uma geração que vai incendiar Mongaguá. Você crê nisso? Tem que começar em você. Zacarias estava quebrado, estava triste, estava com problema em casa, mas se recusou deixar o incenso cair. Faltando alguns dias para o meu casamento, eu recebi um diagnóstico. Precisei fazer um exame no particular, porque o convênio não liberou.
E eu recebi o diagnóstico de endometriose profunda. E já com alguns órgãos comprometidos. Teve vezes eu subi no altar, este ano, pregar encostada no púlpito, e pedindo a Deus força para eu não cair. Assim como teve vezes que eu precisei sentar, encenar, e ninguém sabia que era porque eu estava morrendo de dor, ou porque eu estava passando mal, ou algo do tipo. E por muitas vezes esse ano, eu falei: Senhor, eu não vou conseguir pregar. Eu só volto a pregar depois que o Senhor me curar. Porque não dá. Falei: não tem como. O Senhor não está vendo que eu vou acabar caindo em cima do altar? Ou que eu não sei se eu chego ou se eu volto? Falei: Senhor, a partir de hoje eu não prego. Só quando o Senhor me curar. Falei isso em cima do altar. Eu falei: eu que vou pregar. Falei: eu acredito que Deus não vai usar nenhuma profeta aqui. Todo mundo que se movia, meu irmão, já olhava. Terminou o culto, eu olhei para o meu irmão e falei: chama o Uber, rápido. Porque eu queria ir embora com medo de Deus usar alguém, acontecer um negócio ali. Aí veio uma senhorinha, irmão, inocente a mulher. Uma querida. Acho que era menor do que eu. Bem pequenininha, mas que eu já sou pequena. O Uber estava chegando já ali em Santos. A mulher veio na minha direção, falou: oi, eu posso te dar um abraço? Meu irmão, eu achei que era um abraço de glória a Deus. O culto foi uma bênção. Falei: a Uber está vindo, mas pode. Eu abaixei, que ela era baixinha, uma senhorinha, irmão, tá, casaquinho, toda. Eu abaixei. Quando eu fui soltar, a mulher grudou. Falei: rapaz, para uma senhora está com bastante força. Eu fui empurrar ela cravada em mim. Eu falei: ah, não. Falei: não. Você vai dizer que você não sabe quando Deus está falando contigo. Falei: não, ela grudou. Ela falou: Deus manda eu te dizer. Aí no meu pensamento: manda não. Não é para parar de pregar. Não é para parar teu ministério. Vai com dor mesmo. Porque Ele não vai te curar agora. Eu falei: Senhor, ela não está fazendo isso comigo não. E eu tentando lembrar que era Deus e não a mulher. Aí ela falou: Deus manda eu te dizer que Ele não vai te curar se você parar para depois você voltar. Não é do seu jeito. Ele manda eu te dizer que Ele vai te curar em uma de suas agendas. Eu falei: agora estreitou. Pode ser em Mongaguá, na Hope. Como pode ser amanhã no Guarujá. Como pode ser no Perequê? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, que eu não posso soltar o incenso. Aí eu falei: Senhor, eu já entendi. Vai ter dia que você vai chegar quebrado. Vai ter dia que você vai chegar todo torto. Vai ter dia que vai parecer que você não vai conseguir. Mas Deus está dizendo: Zacarias, no meio dessa geração corrompida, eu ainda conto com você. Eu ainda conto com a tua casa. E se você estiver disposto, eu também estou. Enquanto você queima teu incenso aqui, eu visito a tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus filhos, eu cuido dos teus projetos. Eu acho lindo que enquanto Zacarias está queimando incenso, mesmo triste, escolhendo andar na verdade, Deus já está visitando Isabel em casa. Para os remanescentes que estão aqui, que estão decididos nessa noite a fazer a diferença e a não soltar o seu incenso em adoração a Deus. Deus está dizendo: você não precisa ter medo da chamada, você não precisa ter medo do ministério, você não precisa ter medo, porque eu sou contigo. Nathalie, o que eu faço? Queima a tua adoração, meu irmão. Entrega teu culto em verdade, entrega teu culto na intimidade, que enquanto você entrega aqui, Ele faz aquilo que você precisa lá. Só que não podemos soltar o nosso incenso. A geração estava tão corrompida
que enquanto Zacarias está do lado de dentro queimando incenso, lá fora alguém começou a orar, porque essa era a lei, orar enquanto o sacerdote entregava. Só que viram que o tempo estava passando, já começaram a ficar agoniados e começaram a dizer: alguma coisa está acontecendo lá dentro, está demorando demais esse culto. Quando Zacarias sai, que o anjo visita ele lá dentro, diz que ele vai ter um filho, se chamará João. Quando Zacarias sai, ele sai mudo. Isso daqui me chama atenção, sabe por quê? Porque a multidão está do lado de fora esperando resposta. Só que quando o mensageiro sai, não sai nada da boca dele. Nathalie, o que isso quer dizer? Que quem está do lado de fora não vai conseguir compreender aquilo que Deus confiou em você do lado de dentro. Sabe o que isso significa? Porta fechada, intimidade, oração secreto ainda faz milagre. Tem gente que vai olhar do lado de fora e dizer o que aconteceu com esse jovem, ou o que aconteceu com essa mulher. Ela disse que era o último culto, ele disse que era o último culto. O que é que está acontecendo? É que do lado de dentro, enquanto ele entregava a adoração mesmo arrebentado, Deus estava fazendo milagre. E quando ele sai, ele não consegue falar. Sabe por quê? Porque quem não está dentro não precisa saber aquilo que está sendo entregue para você. Deus está dizendo: já tem o tempo certo, já tem o tempo certo para você divulgar aquilo que Deus está entregando para a tua vida. Tem muita gente do lado de fora que quer desfrutar daquilo que a gente está sentindo do lado de dentro, mas pergunta se quer entrar, se quer descer. Não quer, irmão. Aí vê alguém recebendo, começa a falar. E Deus está dizendo: Zacarias, não se distraia, foca naquilo que importa, queima teu incenso. Deus faz o milagre. Você já conhece a história. Isabel gera, nasce João, passa-se os dias, ela vai apresentar, vai circuncidar, e ali no meio daquele ritual, a multidão que havia desprezado, porque Isabel fala que ela foi desprezada, a multidão que havia humilhado, a multidão que havia criticado, foi a mesma multidão que olhou para ela e diz: o nome do menino tem que ser igual do pai. Sabe o que isso significa? Tem muita gente querendo colocar nome naquilo que nem carregou, querendo dar nome na bênção que não foi gerada por ela. Isabel se levanta e diz: o nome do menino vai ser João. Zacarias, naquele momento, começa a falar, glorificar a Deus, declara qual vai ser o nome do menino. Agora toda a multidão está ali na especulação do que João vai ser, o que João vai fazer, qual vai ser a mensagem de João, porque todo mundo percebeu que João Batista é diferente, nasceu de uma forma diferente, e todo mundo está esperando que a mensagem dele seja aquela mensagem que vai dizer que Roma vai cair, que agora os judeus vão crescer, prosperar, vão ser a potência, que o Messias vai destruir e vai fazer. E eles estão esperando essa mensagem, eles estão esperando João na sinagoga, quando de repente no deserto, e aqui é o caminho para a gente concluir, quando de repente no deserto, João se levanta para pregar, e a pregação de João não é a Roma vai cair, a pregação de João não é que o império vai ser destruído, não. A pregação de João é a seguinte: arrependei-vos, porque é chegada a última hora, é chegado o reino dos céus. João começa a pregar, o coração do povo começa a se voltar para o de Deus. E enquanto João prega, algo me chamou a atenção aqui, sabe o que é? No culto, no tempo de Malaquias, o povo, cada um entregou segundo achou que Deus merecia. Se é para Deus, pode ser qualquer cordeiro, defeituoso, manchado.
Só que agora em Lucas, quando João Batista começa a pregar, Deus vai ensinar como que entrega um culto de verdade. Agora Deus vai ensinar como é que se entrega uma oferta de verdade. Nathalie, como é que se entrega? Veja, João Batista começa a olhar e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito. É lindo, é puro, é santo. É Deus mostrando: vocês entregaram qualquer coisa, só que eu entreguei o que eu tinha de melhor pela tua vida. Por vocês não sabiam ofertar, vocês não tinham o que me oferecer, mas eu entreguei o melhor por amor a ti. É Deus dizendo: já que não sabe entregar culto, deixa que eu entrego o Cordeiro perfeito. Só que o mesmo Cordeiro que veio como Cordeiro, ele voltará como leão. E ele está dizendo: agora o caminho foi aberto, eu aceito a tua adoração, eu recebo a tua adoração. Será que você ainda está no tempo de Malaquias, que veio para cá apenas para passear? Ou será que você já entendeu que se Deus entregou o melhor, eu posso entregar algo também? Cadê tua adoração? Cadê tua adoração? Cadê tua adoração? Nathalie, mas ele ainda não fez o que eu queria. Ele já fez bem mais do que a gente merecia. Cadê tua adoração? Deus não te chamou para esquentar cadeira. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou para um propósito. Nathalie, a minha casa continua, da tua casa Ele cuida. Deus te chamou. Cadê tua adoração? Se coloque de pé comigo, você que pode. Tem um louvor que diz, seguindo as perguntas que a jovem fez: de que vale, né? Ter canções, poesias, beleza, boa voz, se dentro de nós estivéssemos vazios. Eu estava falando, eu ia dizer meu noivo, eu estava falando com meu esposo agora, né? E eu falei para ele assim: a gente passa um processo terrível, né, pai? Misericórdia. É processo, irmão, que às vezes a gente chega torto. Falei assim: ó, a gente passa vários processos. E às vezes a gente faz igual o salmista Asaf, olha para o ímpio, o ímpio todo engraçadinho, prosperando, boa saúde. Aí você: ah, Deus, tem misericórdia. Só que eu falei para ele assim: a gente passa muito processo, só que eu não abriria a mão da vida que eu tenho por dinheiro nenhum. Pastor, eu acredito que muitos de nós que estão aqui também. Falei: eu não abriria a mão para nascer num berço de ouro. Como eu sou feliz de ter nascido numa ilha na Praia do Góis, que não chega carro, moto. Era uma praia com apenas uma igrejinha. Falei: Senhor, riqueza nenhuma, cidades belas nenhuma se compara com as experiências que eu tive num círculo de oração. Quando eu tinha 10 anos e alguém já me ensinou: busca o batismo com fogo, faça jejum. Eu falei: riqueza nenhuma se compara ao que a gente sente aqui. Zacarias
Você pode estar todo arrebentado, mas eu tenho certeza que nada te dá mais alegria do que queimar incenso, do que dançar para Ele, do que tocar para Ele, do que cantar para Ele, do que pregar no nome dEle, do que pastorear o rebanho dEle. Nada dá mais alegria do que estar na presença. Como é bom estar aqui. Olha para quem está do teu lado e diz: como é bom estar aqui. Porque aqui eu tenho certeza que eu posso chegar arrebentado, mas eu sei que enquanto Ele me visita aqui, Ele também visita quem eu deixei em casa. Para vergonha de Satanás, que achou que esse processo ia fazer você largar a tua adoração, o teu incenso. Olha você aqui. Olha você aqui. Olha você aqui. Pastor, posso descer rapidinho? Olha você aqui. 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 Eu quero profetizar sobre a tua vida. Nossa geração não está perdida a nada. Ainda tem Zacarias. Ainda tem aquela que mesmo com a alma às vezes doente, mesmo triste, ainda consegue entregar o melhor. Ainda tem, eu profetizo. Eu profetizo. Eu profetizo. Pega uma na mão da outra. Esse grupo de coreografia, pega uma na mão da outra. Deus vai batizar com o Espírito Santo aqui. Eu preciso do grupo de gesso delas aqui na frente. Vai começar nelas.